Números capítulo 1. Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito. Disse: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas, segundo os clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel, de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrareis segundo seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Surissadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Suar; de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aiezer, filho de Amissadai; de Asser, Fegiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Reuel; de Neftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os homens escolhidos na comunidade. Eram chefes da tribo de seu antepassado, e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os israelitas determinaram a sua descendência, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, e registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como Yahvé lhe havia ordenado. Moisés os enumerou no deserto do Sinai. Quando se determinou a descendência dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Quando se determinou a descendência dos filhos de Simeão, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Quando se determinou a descendência dos filhos de Gade, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 45.650 na tribo de Gade. Quando se determinou a descendência dos filhos de Judá, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Quando se determinou a descendência dos filhos de Issacar, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 54.400 na tribo de Issacar. Quando se determinou a descendência dos filhos de Zabulon, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Filhos de José. Quando se determinou a descendência dos filhos de Efraim, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Quando se determinou a descendência dos filhos de Manassés, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Quando se determinou a descendência dos filhos de Benjamim, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim.
quando se determinou a descendência dos filhos de Dan, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima aptos para a guerra. Foram recenseados 62.700 na tribo de Dan. Quando se determinou a descendência dos filhos de Asser, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima aptos para a guerra. Foram recenseados 41.500 na tribo de Asser. Quando se determinou as descendências dos filhos de Neftali, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima aptos para a guerra. Foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel recensearam, um de cada uma de suas casas patriarcais. Todos os israelitas de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel eram aptos para a guerra, foram recenseados segundo as casas patriarcais. O total dos recenseados foi de 603.550. Os levitas, porém, não foram recenseados com eles, nem a sua tribo patriarcal. Falou, pois, Yahvé a Moisés e disse: Não registrareis, contudo, a tribo de Levi, e não a recenseareis no meio dos israelitas, mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço da habitação do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles transportarão a habitação e todos os seus utensílios, exercerão nela o seu ministério e acamparão ao redor da habitação. Quando a habitação se mudar, os levitas a desarmarão. Quando a habitação tiver de parar, os levitas a armarão. Qualquer profano que se aproximar dela será condenado à morte. Os israelitas acamparão cada um no seu próprio acampamento, junto de sua insígnia, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, acamparão ao redor da habitação do testemunho. Deste modo, a ira não se manifestará contra a comunidade dos israelitas, e os levitas assegurarão o serviço da habitação do testemunho. Os israelitas fizeram tudo de acordo com o que Yahvé ordenara a Moisés. Realmente assim o fizeram. Bem, vamos lá, tem algumas coisas a dizer antes da gente começar. Primeiro, todo mundo fala, quando você vai ler o Antigo Testamento, quando você vai ler o Pentateuco, tipo, se prepara que o livro de Levítico é muito chato. Aí eu li esse primeiro capítulo do livro de Números e falei assim, gente, piora. Não, mas falando sério, claro que aqui é uma repetição, assim, propositalmente repetitiva mesmo, assim, algo muito enfadonho de se ler, porque é uma coisa muito metódica, né, ali. Os israelitas estavam em um momento que eles precisavam se preparar, porque eles já tinham, assim, não era mais uma preocupação os egípcios, mas havia agora toda a preocupação em o que eles iriam passar de ali em diante, numa terra desconhecida, com povos desconhecidos muito provavelmente inimigos, né? Então agora eles tinham que se preparar para a guerra, basicamente. Tanto no sentido da questão de você estar num lugar que os povos não vão ser amigáveis, quanto porque agora, esse período que os israelitas passam no deserto, vão representar também a labuta da nossa vida. Então, assim como a gente tem a saída do êxodo, que representa simultaneamente o sacrifício de Cristo que nos livrou do pecado, que a gente participa do nosso batismo, né, pela água que eles atravessaram no mar, depois do nosso batismo só começa a nossa vida, né? Então, a partir dali tem toda a vida de fé, que é a nossa labuta, que é a nossa luta, que é representada aqui, então, no Pentateuco, pelos 40 anos que os israelitas vão passar no deserto, antes da Terra Prometida, que para nós aqui será, então, o paraíso. E aí, então, tem essa necessidade de se preparar para isso. Realmente é um momento de luta, um momento de guerra. Se dá, assim, o caráter do que serão esses 40 anos no deserto. E, bem, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, tem-se uma referência indireta à questão da descendência, né, da antiga aliança. Então, assim, o fato de terem tantas pessoas, um povo tão numeroso, saindo do Egito para a Terra Prometida, enfim, de certa forma é um cumprimento da promessa que Deus faz a Abraão lá atrás. E uma referência também, assim, aqueles que estão contados entre os que vão para a Terra Prometida, né, assim, essa questão mesmo do que, um paralelo talvez com o que vai ter lá no final do Apocalipse, esse
essa fissura em números é algo que em alguns momentos da Bíblia, alguns livros específicos, é resgatado assim como uma forma da linguagem que se usa no momento. E eu acho que é uma rima interessante que tem entre aqui e o final da Bíblia. E outro ponto interessante aqui é a questão dos levitas, né? Que os levitas, sendo eles sacerdotes, eles são meio que tirados do povo. Bem como a palavra santo que a gente usa, que significa separado. Então, assim como a habitação é algo santo, de certa forma, os levitas seriam então essa tribo santa, sacerdote mesmo, separada dos outros, para então fazer o serviço de Deus. E aí, por isso, não há um local de terra para eles. O território dos levitas é o próprio santuário, é a própria habitação e o que será um dia o templo. Então eles não têm um território protegido por fronteiras militares como as outras tribos, que estão incluídas no recenseamento, mas sim o território deles é adscrito pela questão religiosa, não pela questão militar ou populacional, né? Tanto que nem se faz o recenseamento, nem se conta eles como pessoas aptas para a guerra. O que eu acho até meio irônico, considerando quão violento Levi era lá no Gênesis, né? Mas enfim. Joguei na roda e saí correndo. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Ah, sim, para fechar isso aqui no final, não tem nada a ver com o livro em si, mas esse livro é um pouquinho irônico. Esse vídeo é um pouquinho irônico por alguns motivos. Espero que dê alguma diferença aí na qualidade do vídeo e do áudio, porque o equipamento está um pouquinho mais produzido agora. E faz sentido porque isso na verdade é meu primeiro vídeo que eu gravo não sendo mais universitário. Eu vou manter o canal assim, daqui a pouco se tudo quiser eu vou entrar numa especialização e a vida de estudante, de certa forma, nunca termina, né, quando a gente vai aprendendo na vida. Mas eu me formei. Tem um pouco mais de um mês agora, eu tirei férias, viajei, enfim, agora as coisas estão voltando agora à rotina, né, e eu quis voltar a gravar então. Convenientemente eu fechei logo o livro do Levítico e agora começam muitas coisas novas, um livro novo, uma etapa nova da vida e agora, enfim, outros labutas. Peço que se alguém acompanha esses vídeos, rezem por mim, que esse momento está sendo bem desafiador, mas Deus é conosco e vamos seguindo, que faltam ainda 71 livros? 71 livros, então o caminho é longo. É isso.